Bom, nós estamos aqui, então, fazendo esse evento de diversidade, cultura e tecnologia. Meu nome é Juliana Burza, vou acompanhar vocês hoje nessa jornada. Eu sou gerente de negócios do César, que é um dos maiores centros de tecnologia e inovação do país, e lidero o Comitê do Mundo Digital aqui no Mulheres do Brasil. Para quem não conhece ainda o Mulheres do Brasil, entre no site, gente, grupomulheresdobrasil.org.br. Nós já somos mais de 102 mil mulheres reunidas aqui no Brasil e no mundo, e nosso propósito é colocar as mulheres como protagonistas da sua história, protagonistas do Brasil. É um grupo que nasceu em 2013, e a nossa fundadora e hoje presidente é a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza, e tem diversas outras mulheres à frente desse trabalho. Nós temos vários comitês aqui no Mulheres do Brasil, tecnologia é um deles, que é o mundo digital, e também pautas como saúde, educação, sustentabilidade, empreendedorismo e temas relevantes também que têm a ver com a nossa live de hoje, que é a igualdade racial, políticas públicas, inclusão da pessoa com deficiência, refugiados. Bom, sem mais delongas, né? Gostaria de apresentar aqui, então, nossos convidados de hoje. A Letícia Toledo Matias Galvão, ela é gerente executiva de RH no Banco Pan, e o Salomão Cunha Lima, que é Diversidade, Inclusão e Responsabilidade Social na TOTUS. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite hoje, gente. Sejam muito bem-vindos. E eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse um pouquinho, contasse um pouco como é que trabalha com essa pauta de diversidade na empresa de vocês. E já queria abrir com uma pergunta aí, que hoje vai ser um bate-papo, tá, gente? Aqui é uma coisa orgânica, a gente vai trocar uma ideia. Quero muito que o pessoal participe no chat, por favor, coloquem as perguntas, interajam com a gente. Se quiserem, no final, a gente vai abrir um espaço para também fazerem perguntas ao vivo. E aí eu gostaria de começar, e vamos começar pela Letícia. Então, Letícia, conta pra gente aí o que você faz em relação à diversidade dentro do Banco Pan, como é que você trabalha essa pauta? Tá bom. Oi, Juliana, oi, pessoal, tudo bem? Oi, Salomão. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite, né, de vocês para participar. Fiquei super honrada e feliz aí com o convite. Espero que a gente consiga trocar aí bastante figurinhas aí sobre o tema. Bom, eu estou no banco há 2 anos e pouco, né? Então, quando eu entrei no banco pouco se falava sobre diversidade ou inclusão, né? Pouco, assim, nada praticamente. E aí a gente começou uma agenda junto com os executivos, conversando e falando sobre o tema, né? Então, a gente estruturou uma primeira fase, né, do programa, que envolvia muito sensibilização dos gestores e sensibilização dos próprios funcionários, né, relacionados ao tema. Inclusive, o Grupo do Mulheres do Brasil foi parceiro, né, da gente nesse momento. A gente atuou bastante com a parceria do Grupo Mulheres do Brasil e a gente foi sensibilizando, fazendo ondas de sensibilização junto com os funcionários e a liderança. Depois a gente lançou artigos, né, que os próprios funcionários escreviam para a gente, contando a história deles, né, e a gente publicava no banco, mandava para o banco inteiro, então cada semana saía um artigo diferente de algum funcionário do banco, né, então eles mandavam o texto exatamente que eles mandavam, a gente replicava, e aí a gente foi criando cada vez mais gente engajada com o tema dentro do banco e escrevendo artigos e mandando para a gente. Depois hoje a gente está na segunda fase, né, do programa, que a gente está lançando os grupos de afinidade. Então, a gente formou o comitê, aí agora a gente vai lançar os grupos de afinidade agora em setembro, a gente vai rodar um censo. Então, o ano passado, fala que a gente foi preparando, assim, o terreno, envolvendo as pessoas com o tema, a gente pegou muito insumo do que veio nas pesquisas de clima do banco, e aí a gente foi preparando para poder chegar, né, agora, que é o que mais a gente espera, que é a formação aí dos grupos de afinidade. Então, falando de forma bem resumida, e aí depois eu posso ir explorar mais, se alguém tiver alguma dúvida, foi mais ou menos dessa forma, Juliana e Salomão, que a gente começou a falar sobre o tema no banco, sempre bem comprometido com a liderança, né, então os altos executivos, né, estão bem comprados também com o tema, e a gente sempre conversa com eles sobre o tema, e as ações que a gente vai fazer, né.
Legal, isso faz toda a diferença, né? A alta liderança apoiar um tema desse, senão a coisa não anda mesmo, né? E conta pra gente, você aí que está numa grande empresa de tecnologia, já trabalha com essa pauta de diversidade há tempos, né? Como é que é trabalhar com isso? O que você tem para compartilhar com a gente? Legal. Primeiro, Juliana, agradecer a você pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com você, com a Letícia também, é um profissional incrível, que desde já admiro, com mulheres tão incríveis aqui. Eu trabalho, como você falou, com diversidade há bastante tempo, na TOTS há apenas 2 anos. Né? Eu entrei na TOTS para liderar a agenda de responsabilidade social, eu tenho essa vertente de terceiro setor também. E ali dentro, na companhia, comecei a trazer para a alta liderança da importância, né, da gente ter um programa de diversidade estruturado, que às vezes as empresas fazem ações pontuais, né, pensando em diversidade e inclusão. Então, a própria TOTS já tinha feito lá no passado várias ações para as pessoas com deficiência, para refugiados, para mulheres, mas tudo muito solto, né, como iniciativas pontuais. Então, Letícia, a gente está no mesmo barco, porque há 2 anos eu estou na TOTS, a gente começou a trabalhar essa agenda muito dentro do GT de sustentabilidade, né, a gente iniciou a discussão ligando essa temática aos ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e tem um que está voltado à equidade de gênero, igualdade de gênero, que é o ODS 5, e a partir daí nós estruturamos uma área específica para olhar para esse tema, a qual eu tenho o imenso prazer de liderar, junto com uma outra profissional que trabalha junto comigo. Então, é um desafio enorme, né, quando a gente olha para a maior empresa brasileira de tecnologia, né, e numa área, né, no setor que é essencialmente masculino, o setor de tecnologia, como vocês muito bem sabem, né, e todas as empresas hoje têm áreas tech dentro, a gente fala TI in-house, né, os bancos, sobretudo, a Letícia sabe muito bem, né, do que é isso. Hoje tudo é digital, né, então, quando a gente olha muito para essa área, a gente vê que ainda é a área predominantemente branca, cisgênera, heterossexual, masculina, sem deficiência, e aí a gente vê uma grande oportunidade, né? No primeiro ano de TOTS, eu trabalhei muito indo a Brasília e até levando a nossa agenda social para fóruns governamentais lá. E eu vi muito, eu vi até, enfim, ideias, né, de executivos trazendo assim, olha, a gente precisa importar mão de obra. Gente, por que eu vou mão de obra se eu tenho aqui no Brasil uma vasta população que quer acessar o mercado de trabalho formal, que quer atuar e que pode ser formada para atuar na área de tecnologia. Então, ali veio muito esse olhar, esse compromisso, né, da empresa atuar mais fortemente, de maneira estratégica, em desenvolver ações para a gente gerar, como eu sempre falo, não igualdade, porque ninguém é igual a ninguém, mas equidade. E quando a gente olha do ponto de vista de gênero, é um desafio muito, eu diria, em qualquer empresa hoje no Brasil, mas empresas de tecnologia é um desafio ainda maior, e a gente está encarando isso com muita alegria, porque a gente sabe do papel que a gente tem, não só no Brasil, mas nos outros países onde a gente está presente, e também na nossa cadeia de valor, né? À medida que a gente potencializa a contratação e a inclusão de pessoas que fazem parte de grupos minorizados, a gente certamente está fortalecendo e está gerando, né, essa cadeia, essa corrente, né, da inclusão, ela está sendo perpetuada. Então, é um olhar estratégico, sem dúvida, é um olhar social também, né, mas é um olhar de business, né, e aí, fechando essa primeira fala, e aí está mais do que claro, né, tem vários estudos que trazem, né, o porquê da diversidade e inclusão. Não é só o certo a ser feito, é lógico que começa por aí, mas a gente sabe que uma mulher, um LGBT, eu sou homem gay, né, eu sei o quanto, para mim, foi difícil ter preocupações ao longo da minha carreira com relação à minha orientação afetivo-sexual. E para a mulher, como que é? Né? E aí não vou falar porque não é meu lugar de fala. Aliás, eu agradeço por terem dado a oportunidade de eu estar aqui, né, Juliana? Até falei, poderíamos ter outras pessoas da empresa, nossas executivas também, mas a Juliana falou, é muito legal ter a tua visão como homem dentro dessa pauta. Então, achei muito bacana a visão, enfim, e estou aqui com o maior prazer e também humildade para aprender, porque a gente aprende todos os dias
sobre esse tema. A Juliana falou que trabalha mais de 10 anos com isso, todo dia é um aprendizado. E eu acho que hoje, com certeza, vai ser um aprendizado a mais para mim. Que massa, Salomão. Realmente é um prazer ter você aqui, porque se a gente tiver mais homens falando sobre isso também, né, é uma forma da gente chegar a outros lugares, né? Porque as mulheres já sentem isso, já sabem o que é isso, e é o que vocês estão falando, a diversidade ela é muito ampla, né? O que um homem gay, branco, sofre não é o que é a mesma coisa que um homem negro, gay, vai sofrer, e assim como uma mulher negra no trabalho já tem um gap maior do que uma mulher branca, e assim, é bem complexo mesmo, né? E aí, trazendo um pouco da nossa realidade aqui, né? Estamos ainda numa pandemia, né? Não sabemos muito bem quando isso vai acabar. E eu vi que saiu uma matéria hoje na Você RH com o título O que as lideranças aprenderam como home office até agora. Exatamente esse é o título da matéria. Aí eu vou aqui endereçar essa pergunta para você, começando por você. E aí, o que vocês aprenderam, coisas que vocês descobriram até esse momento, tendo que lidar com times à distância? Eu acho que o primeiro que a gente descobriu que é possível qualquer posição trabalhar de casa, né? Porque acho que existia muito um preconceito de alguns gestores e algumas áreas de que não era possível fazer um trabalho remoto, né, à distância. Então, acho que a gente foi obrigado aí, num rápido espaço de tempo, se adaptar e colocar lá no banco. A gente chegou a 99% do banco inteiro em home office, de uma semana para outra, né? Então, acho que é a primeira coisa que a gente aprendeu. Acho que a gente também aprendeu a fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, acho que tanto mulheres quanto homens tiveram que, além de trabalhar em casa, trabalhar fazendo as coisas do trabalho, fazer as coisas de casa. Eu tenho 3 filhos, então eu tive que me virar aqui no horário de trabalho, também para olhar as crianças, que eu fiquei bastante tempo sozinha, sem ajuda, né? Então, acho que a gente aprendeu a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e acho que enquanto líder, gestora de pessoas, acho que a gente também aprendeu a gerir pessoas à distância, né, e aí a gente foi criando meios, né, de se comunicar com as pessoas. A gente já se comunicava muito pelo WhatsApp, mas a gente foi criando meios de se comunicar com as pessoas o tempo inteiro. Acho que até a comunicação, acho que até ficou mais intensa, né, acho que a gente, porque você vê as pessoas no trabalho, mas não necessariamente você consegue parar para conversar com todo mundo ali da sua equipe, e acho que estando à distância, isso potencializou, né. Então, assim, eu falo com as pessoas da minha equipe praticamente todos os dias, né? Então, acho que isso ficou mais intenso com a história do home office. A gente também aprendeu tecnologias novas, né? Acho que Teams, Zoom, acho que foram tecnologias que a gente foi obrigado também a aprender a usar muito rápido, né? Então, independente da sua idade e tal, você foi obrigado a aprender a usar essas tecnologias. Tem muitos ganhos, acho que foram muitos ganhos, Juliana e Salomão. Acho que o mundo não vai ser mais o mesmo, né, depois de acabar a pandemia. Acho que o home office, ele já estava para ficar. No banco a gente já tinha um programa de home office estruturado, mas acho que com certeza a gente vai ampliar, né, esse trabalho. Acho que mais pessoas vão querer fazer, e aí, claro que vai ser numa forma muito melhor do que o home office que a gente está vivendo hoje, né? Então, com as escolas funcionando, com as pessoas podendo sair para almoçar, terminar o trabalho, ir na academia, tal, que hoje a vida que está levando não possibilita muito isso, né? Então, com certeza, vai aumentar aí bastante o trabalho home office. E eu acho que isso ajuda também na questão de diversidade, né? Porque às vezes você pode ter uma limitação física no ambiente de trabalho, enfim, por conta de alguma deficiência da pessoa, tal, e aí ela podendo trabalhar, produzir da casa dela, né? Então, acho que isso ajuda, né? Acho que isso vai ajudar bastante. Legal. A gente tem ouvido falar muito também que é o office in home, né? Porque a gente simplesmente pegou tudo que era de trabalho, enfiou dentro de casa, e quem com os filhos dentro de casa, então ninguém estava preparado, né? Não foi uma etapa assim que a gente teve que se programar e se adaptar, foi tudo, né? Então é desafiador. E você, Salomão, lá na Top, como é que vocês estão lidando com isso? É muito interessante, porque eu ia falar desse ponto, Juliana, que você trouxe, e já começo por ele.
né? Eu tenho uma colega que tem 2 filhos pequenos, um de 5, outro de 3 anos, e, enfim, eles são muito ativos. Ela mora numa casa não tão grande, então eles, enfim, participam muito da vida, né? E ela, toda reunião, ela falava, gente, desculpa, porque os meus filhos invadem a reunião, e desculpa, já estou avisando antes, né, Letícia? Eu Você já sou sabe assim. como é, né? Eu sou o tempo inteiro assim. Eu já começo a reunião assim, quando é gente. Quando as pessoas já me conhecem, já sabem. Quando eu conheço, olha, só avisando, gente, eu tenho 3 crianças e eles têm 6 e eu tenho gêmeos de 3 anos. Então, é um pouco incontrolável conseguir silêncio o tempo inteiro. Então, vocês já me desculpem se vai escapar os barulhos aqui. Eu já começo assim as reuniões. Faz um disclaimer, né? Um disclaimer, né? E aí eu falei para ela numa reunião, né? Eu falei, olha, eu posso te falar uma coisa? Eu acho que você pode falar o que você quiser e continuar dizendo isso, porque enfim, né? É a sua maneira de explicar o contexto que você está inserida. Só que assim, deixa eu te falar uma coisa. Não é que seus filhos estão invadindo a reunião. A reunião e o teu ambiente de trabalho que está invadindo a sua casa. Porque esse espaço é dos seus filhos, é o espaço que eles têm como referência para brincar, para fazer a tarefa de casa, para se desenvolver. Nós que estamos inserindo dentro de casa, como você muito bem falou, Ju, o ambiente corporativo. E a gente quer que as crianças, que os filhos, que os pais, todo mundo, enfim, entenda e lógico, que entende, precisa entender, mas tem que entender também esse outro lado, né? Quem invadiu o quê, né? Então, é bem interessante isso. Eu falaria que, lógico, pensando como empresa, né, eu digo porque a gente vê que a produtividade de muitas áreas aumentou, né? Esses momentos que a Letícia comentou de ter um cafezinho, de você poder encontrar o colega e trocar uma ideia, isso hoje a gente termina ficando muito mais produtivo, porque é uma call, em outra call, em outra call, em reunião, em projeto e tal, e vai seguindo, né? O cuidado que a gente tem que ter, isso a empresa tem tido e buscado fortalecer, sobretudo com as áreas, com as lideranças, é muito pensar em como a gente consegue ter um equilíbrio de vida profissional e pessoal estando em home office, né? Porque a gente, se por um lado, durante a reunião, um filho, o cachorro, né, o gatinho, ele participa, por outro lado, a gente fica muito mais propenso ou propensa a ficar mais tempo trabalhando, a mal parar para fazer a comida, né? Então, esses limites que antes eram territoriais, eles terminam sendo... Eles caem por terra, e aí você passa a ter limites temporais, que muitas vezes é difícil de você conseguir superá-los, né? Ou respeitá-los, eu quero dizer. Então, é um cuidado que se tem. Quando a gente olhou para o ambiente feminino, né, e das mulheres em geral, a gente começou a perceber isso que vocês falaram, das múltiplas jornadas das mulheres, né, dos pais, mas sobretudo das mulheres. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente patriarcal, machista, misógina, né, e que é atribuída à mulher o papel da atividade doméstica primordialmente. Então, a gente viu muitas mulheres se virando nos 48, não foi nem nos 30, né? E a preocupação de falar, gente, precisamos garantir que vocês tenham sanidade mental, né? Para vocês, enfim, primeiro existirem, né? E manterem a qualidade de vida de vocês, né? E também continuarem se desenvolvendo profissionalmente na companhia, né? Que o homem solteiro, por exemplo, né, que não é casado, não tem talvez essa preocupação, né? E vai pedir iFood, vai comer todo dia iFood e tal, e não tem a preocupação da casa, não tem a preocupação dos filhos, né? Então, esse tema a gente trouxe muito para a companhia, sobre isso, sobre saúde mental para as mulheres, sobre autoconfiança como elemento chave para, enfim, para se enxergar e quebrar a síndrome do impostor. Então, uma série de ações pensando nesse desenvolvimento, né? E pensando em criar um ambiente salutar para que todas as pessoas, e em particular as mulheres na pandemia, tenham esse, de novo, ambiente com segurança psicológica, né? E com toda a qualidade para conseguir avançar. E aí, para fechar, no nosso caso, Letícia, a questão
do home office, ela dificultou um pouco para os profissionais com deficiência. Eu vou falar por quê. Né? Porque assim, é normal, né? A gente pensar que a gente sabe, né, de fato, em São Paulo, a dificuldade, não só em São Paulo, no Brasil inteiro, a dificuldade que as cidades, o urbanismo traz para a locomoção das pessoas com deficiência. Porém, uma vez que elas têm esse caminho traçado, elas vão e elas têm a rotina delas estabelecida. Lógico, é mais complexo do que para uma pessoa que vê, que anda e tal, mas elas estabelecem essa rotina. Qual que é o ponto dificultante? Quando você está em casa, né, quer dizer, quando você está no ambiente de trabalho presencial, né, se alguém tem alguma necessidade, se tem alguma dúvida, né, você tem um colega do lado para você chamar, para te trazer, para trocar uma ideia, para te apoiar. Em casa, isso ficou muito mais complexo, né? Porque a gente, querendo ou não, acho que você falou até isso, né? Dessas interações dentro do ambiente de trabalho, né? Que a gente perdeu, né? Então, fica tudo muito mais estático, robótico, né? Eu estou na minha caixinha aqui, eu vou te acionar se eu precisar, mas é diferente do ambiente de trabalho presencial, né? Então, eu tive alguns profissionais surdos, por exemplo, que a produtividade baixou, né? Porque quando eles estão no escritório, tem alguma dúvida, ele levanta a mão, pergunta para alguém, né? A gente tem profissionais ouvintes que falam Libras, então eles conseguem dialogar. Mas quando você está em casa, a comunicação fica mais difícil mesmo. Você não quer incomodar e tal. Então, assim, lógico, agora tem uma regulamentação, né, que pede que, primeiro, os profissionais com deficiência não podem ser demitidos. Eu acho que vocês aqui, quem trabalha em RH, empresa sabe, né? Até o final do ano não pode. E é uma recomendação para que eles permaneçam em home office justamente por essas questões, né, que você colocou, Letícia, mas a gente percebeu que no dia a dia para eles isso é algo que dificulta, né, para eles próprios. Então, a gente está torcendo que a pandemia acabe para todo mundo voltar ao normal, né, para a rotina, acho que para todo mundo, né, e para os profissionais com deficiência também, a gente sabe que estar junto, né, você enxergar o outro ali é muito importante. Para eles isso faz ser visto, né, faz toda a diferença. A preocupação é sempre a acessibilidade, né? Então, por exemplo, em nossas lives internas a gente faz audiodescrição, porque temos profissionais cegos ou com baixa visão, sempre tem intérprete de Libras, porque, enfim, temos profissionais surdos. Então, o olhar da acessibilidade, ele agora triplicou no ambiente virtual, né? Porque, lógico, é necessário sempre você garantir, lógico, caso tenha alguém que realmente que necessite daquele recurso. Mas é um ponto interessante, a gente trabalhar a diversidade do home office nesse contexto. Que massa, Salomão. Eu não tinha parado para pensar nisso, né? Essa empatia com quem é deficiente, né? Porque a gente acha que a gente já está sofrendo, já está difícil, mas uma pessoa que tem esse tipo de deficiência precisa mesmo de um contato diferente, né? E às vezes as pessoas não param para pensar nisso, né? Porque até eu tô vendo os comentários no chat aqui, a Rô Machado, que inclusive é sua colega lá na TOP. Exato, ela é a líder do Comitê de Sustentabilidade, falou que ela nunca trabalhou tanto como nessa pandemia, uma outra sem parar nem para o café. Eu tô nessa também, né? A gente tá assim, emendando uma reunião na outra. E é desafiador mesmo. Então, deixa eu fazer uma pergunta que tem bastante. Juliana, posso fazer só um comentário? Você falou da Rô, um beijo para ela. Eu vi que ela mandou aqui, que aqui são meus gatos que invadem. A gente já viu que muitos toppers, né, como a gente é chamado, que temos pets. Eu, por exemplo, tenho 2 cachorros. Então, a gente fez uma live para falar dos pets. Porque a gente sabe, né, nossos pets são nossos filhos, né? Então, se o meu pet está dodói, se o meu pet está com algum problema, se ele está... A retomada, como vai ser os cuidados que tem que ter quando voltar. Então, isso também é um tema que a gente tem que trabalhar, né? Pensando que se o meu pet está bem, eu estou bem também, né? E vice-versa, né? Então, só para comentar isso, porque foi um negócio que a gente fez. A gente fez no banco também um concurso. Eu não lembro muito bem, porque como eu não tenho animal, então eu também não prestei atenção, que a gente fez tanto com quem tinha com criança, a gente fez um concurso para as pessoas mandarem fotos de como era o home office dela, né, com os filhos, e depois a gente fez um para quem tinha gato, cachorro, e as pessoas também mandaram, e teve um concurso, e a gente premiou lá, as pessoas votaram nas fotos. É isso, né, no home office a gente acaba entrando
bem na vida das pessoas, né? Então, a gente acaba conhecendo muito além do que a gente conhece ali no trabalho. E uma coisa que o Salomão trouxe, que lá no banco a gente sentiu, né, que ele comentou que as mulheres ficaram muito sobrecarregadas, tal, e a preocupação com a saúde, né, nesse sentido, no banco a gente também teve muita questão não só de mulheres, mas pessoas solteiras, que aí acabam trabalhando muito mais, pessoas solteiras que moram sozinhas, acabam trabalhando muito mais, porque elas, quando a gente estava em quarentena total, elas não podiam sair, né, ir para academia, ou sair com amigos, tal, e sair para jantar, então elas acabavam ficando, precisando mais de apoio psicológico, tal, porque é isso, a pessoa, ou ela ficava trabalhando até a hora de dormir, ela desligava o computador na hora de dormir, ou então, quando ela não conseguia, né, porque a gente bloqueia, né, no banco, então, quando ela era bloqueada, aí ela ficava perdida, porque ela ficava em casa e ela não tinha, né, o que fazer, que a pessoa mora sozinha, ela faz a comida rápido, ela limpa a casa rápido, não tem ninguém para sujar só ela mesma, então a gente teve bastante questões também no banco que a gente trabalhou com essas pessoas, né, então não era só quem tem filho, né, quem é casado, estava sobrecarregado com várias atividades, mas quem também tem uma vida mais tranquila, porque é solteiro, enfim, ou mora sozinho, ou não tem filhos, então também sentia um vazio ali quando acabava o horário de trabalho de não ter o que fazer. Acaba sendo uma fuga, né, Letícia? Porque a pessoa fica ali naquela ansiedade. Você sabe que o que você está falando tá muito em linha com esse artigo do Você RH que saiu hoje, porque tem algumas empresas que estão oferecendo até um apoio psicológico online para os funcionários que precisarem. A gente tem no banco. Então, isso é muito bacana também. E é super sigiloso, aí a pessoa faz uma consulta com um terapeuta, um psicólogo, né? Isso. Abafar. E isso faz toda a diferença também, né? A gente tem, inclusive, né, um apoio também jurídico, Juliana, e aí no início da pandemia a gente teve bastante funcionário procurando, porque as pessoas tinham viagem marcada, e aí começaram a cancelar, e aí entender como que ia funcionar com a companhia aérea, com os hotéis e tal, então a gente teve aí um aumento na utilização desse serviço. Tanto de olhando para, né, para o emocional, psicológico das pessoas, quanto essa parte jurídica, de apoio jurídico. É um respaldo muito legal, nem toda empresa tem essa preocupação, né? Então, realmente vocês estão em organizações aí que são exemplos para muitas, né? Uhum. Todo mundo que esteja assistindo aqui está aproveitando essas dicas, porque eu estou super. E deixa eu falar aqui um pouquinho sobre o assunto, né, da nossa live aqui, que é a pauta da diversidade, né? No Mulheres do Brasil, a gente tem um projeto que chama Impulsionadoras de Carreiras. E aí, o Comitê de Igualdade Racial, eles buscam mulheres negras no mercado que procuram se desenvolver na carreira e muitas vezes não tem recurso, não tem oportunidades, e aí a gente coloca mentoras para poder falar com as mulheres, desenvolver essas mulheres. Eu sou uma dessas mentoras, estou muito feliz de fazer esse projeto, porque é muito transformador para a menina, né, para a mulher que participe, e para nós, como mentoras, que também ajudamos, né? E aí, eu pensando nisso, uma jovem que eu mentoro, ela é negra, ela tem 26 anos, e ela estuda os desafios dos negros em processos de trainee. Ela pegou essa pauta para poder levar para frente, porque ela participou, ela tem vários amigos negros que participaram, e eles sabem que isso é um tema importante e sensível, né? Por que ela está estudando isso? Porque ela vê que, às vezes, nos processos fala que a pessoa precisa ter 3 idiomas fluentes, vivência no exterior, ou seja, totalmente desligado com a realidade de uma pessoa, né, que, às vezes, não está nesse local ali privilegiado. Para vocês, assim, o que é importante quando vocês abrem um processo para contratar pessoas relacionadas à diversidade? O que vocês levam em consideração? Pode começar, Salomão. Alternando, né? Isso. Boa. Bom, lá na TOTUS a gente são vários, acho que tem um processo de recrutamento e inclusão que a gente está, desde, né, o início do programa de diversidade, tentando otimizá-lo para que ele seja mais inclusivo. Então, tudo isso que você falou são elementos que, bom, a gente analisa no mercado, digo eu, enquanto especialista no tema de mercado, a gente vê, né, e quando a gente vê na empresa,
né? E aí muito a partir dos viés inconscientes, né? Que é aquela, talvez as pessoas aqui já tenham ouvido, outras não, mas são os vieses que incondicionalmente nós são os atalhos mentais, né? Para reproduzir uma série de padrões que a gente construiu desde a infância, né? A coisa do rosa mulher, azul homem, né? A coisa do cor de pele é a branca. Você acabou de pensar. Se eu falo porque tem a CEO da sei lá, empresa tal, você já pensou no homem, médico, você pensou no homem. Então, esses vieses que naturalmente vão levando a gente a atuar, né? Enfim, conduzir a vida, a operar no dia a dia. Então, quando o processo de recrutamento ele não é inclusivo, ou seja, quem opera são os vieses, né? É muito natural que pelos vieses de afinidade, né, eu contrate alguém parecido comigo, né? Pelos vieses de grupo, pelo efeito de grupo, eu siga o fluxo, então eu reproduza o que o meu grupo está trazendo, né, e o que a minha empresa já tem como um padrão de pessoas a atuarem ali. Então, esses vieses condicionam. Então, o que a gente está fazendo nesse momento é uma estruturação de um programa, de um processo de recrutamento inclusivo, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a questão racial, como você muito bem pontuou, né, por que a gente está exigindo língua estrangeira se a vaga é para atuar no Brasil, né? Por que a gente está exigindo ser de universidade A, B ou C, né? Por que a gente está... Estou falando assim, questionamentos que é importante a gente ter, né? Por que a gente está avaliando o lugar onde a pessoa mora, né? Peraí, mas porque você vai pegar 2 ônibus, um trem, um metrô e depois um helicóptero. Pô, se eu quero trabalhar... acho que ninguém quer trabalhar na empresa e não vai no Google Maps ver onde a empresa está localizada, né? Se eu tenho essa vontade, se eu estou ali, por que eu não posso? Por que isso vai ser um fator de exclusão no meu processo? Então, a gente tem atuado, né? E nesse momento a gente está estruturando esse projeto para que daqui a pouco ele saia e para que esses vieses, ou seja, a gente tenha mecanismos muito claros para reduzir esses vieses dentro do processo, né? Ou eliminá-los, né? O objetivo é eliminá-los, às vezes não é possível eliminá-los, a gente quer reduzi-los. Então, por exemplo, um outro elemento, né? A questão de gênero. Por que eu tenho que perguntar se a mulher tem filho ou quer ter filho, né? Isso é um fator excludente, né? Porque se a mulher tem filho, ela não vai dar conta de cuidar dos filhos ou vai ter que se ausentar porque ela quer ter filhos, ela está em idade gestacional, ela pode engravidar, isso vai me gerar um ônus, não sei o quê. Então, esses condicionamentos, eu digo assim, e eu tenho muita alegria e felicidade de falar, lá na TOTS, recentemente contratamos 2 mulheres grávidas, assim, grávidas com 8 meses, grávidas com 7 meses, que entraram, praticamente se ambientaram na empresa e entraram na licença maternidade, que, diga-se de passagem, lá na TOTS é estendida. Então, a mulher tem 6 meses de licença e o homem tem 20 dias de licença paternidade, não 5 dias. Então, a pessoa entrou grávida nos finalmente, né, como se fala, e já foi para a licença e voltou e está performando muito bem, né? E de novo, é uma líder, inclusive, está atuando de uma forma brilhante, né? Então, é isso. Eu acho que o principal objetivo no recrutamento, que foi o cerne da sua pergunta, é a gente poder avaliar, né? É um processo que os vieses operam, os vieses dominam, né? Tá solto isso. Como que eu posso fazer para eliminar os vieses do meu processo ou reduzi-los? Isso já vai ser um grande avanço. Que máximo. Letícia, tá aí você que não nos deixa mentir. Mãe de 3, né? Líder de um banco aí nessa pauta de RH. O que é importante para você nessa contratação de diversidade no processo? O que a gente tentou fazer lá no banco, né, que a gente fez com o processo de estágio do ano passado, a gente não conseguiu fazer um processo às cegas, né, tipo, totalmente às cegas, mas o que a gente fez foi assim, a gente apresentava o currículo da pessoa sem o nome, né, então você não sabia se era homem, se era mulher, a gente colocava só o curso que a pessoa estava cursando e não a faculdade, né, então a administração, a engenharia, a psicologia.
A gente não colocava faculdade, não colocava nenhuma outra informação, nem de idade, né? Porque às vezes também em programa de estágio as pessoas querem gente mais nova, não aceitam, né? Porque a diversidade a gente tem que falar de tudo, né? Às vezes pode ter uma pessoa numa segunda, terceira faculdade que queira, né, fazer um estágio, então a gente foi tentando ir desse jeito, fazendo desse jeito para a gente tentar eliminar, né, o viés que o Salomão falou. Quando a gente traz para o presencial, isso dificulta um pouco, né? Porque no presencial, na fase presencial, você está ali vendo as pessoas. Mas a gente tem a área de seleção bem treinada para tentar ali com o gestor capturar se está tendo alguma coisa de viés que está incluindo ou excluindo aquela pessoa do processo. O que a gente tem também, em seleção, a gente tem meta, né? Então, a gente tem, entre os 3 finalistas, uma pessoa tem que ser de diversidade, né? Então, assim, se é um cargo de liderança, eu tenho que ter pelo menos uma mulher, ou se não é cargo de liderança, então o que é a diversidade, né? Eu tenho que ter uma pessoa negra, eu tenho que ter uma pessoa com deficiência, ou eu tenho que ter uma pessoa com uma idade mais avançada. Então, a gente tem dentro, olhando para a entrada, né? Porque a gente vai garantindo, pelo menos, que a gente vai colocando. Não precisa ser o escolhido, mas ele tem que estar ali nos 3 finalistas na shortlist, ele tem que estar. Claro que a gente acaba flexibilizando contratações como TI, que é difícil, e aí, como TI, a gente inclui mulher, porque é difícil ter mulher na área de TI, então a gente vai olhando de acordo com a área e vai tentando colocar sempre alguém de diversidade, para a gente tentar abarcar ali logo na entrada que a gente já tem essas pessoas. Então, desde que a gente começou com essa meta, a gente conseguiu aumentar bastante o número de pessoas diversas ali, olhando para, né, isso dentro do banco. E tem uma outra coisa também que a gente vai fazer agora, né, no processo de estágio e também com algumas vagas, que é o processo seletivo intencional. Então, a gente vai fazer um processo focado só, né? Então, esse processo a gente vai focar só em trazer candidatos com deficiência. Esse outro a gente vai trazer só negros. Essa vaga de liderança a gente vai buscar só mulheres. Então, na shortlist, só vai ter ou só mulheres, ou pessoas com deficiência, ou negros, enfim, a gente vai tentando assim, e aí a gente vai ali costurando junto com os gestores, tentando que essa pauta não seja nossa, né? Seja deles também, né? Que eu acho que isso que é o importante. Porque senão fica uma pauta só nossa, enquanto, né, RH, e os grupos de afinidade dão força nisso, né? Então, com os grupos de afinidade, a gente vai disseminando isso, né, no banco todo, e não fica sendo uma pauta só, uma bandeira só nossa. O Salomão falou no início, e eu só queria também mencionar aqui, lá no banco eu tenho uma pessoa também dedicada da minha equipe, que eu olho para essa área, mas eu também cuido de outras áreas dentro da área de pessoas. Mas eu tenho uma pessoa dedicada, que olha para isso, é uma pessoa super comprada, né, a Mariana, super comprada com o tema, super estudiosa do tema. Então, a gente vai ali, eu e ela, a gente vai costurando e chegando com o tema onde a gente precisa no nível da organização. Super importante. Posso fazer um comentário? Pode, fica à vontade, Salomão. É muito legal quando você fala, Letícia, isso, porque esse o ponto, né? O pessoal, eu sempre comento assim, né? Acho que diversidade é um tema muito sério, é um tema estratégico, e não é um tema de RH. A minha profissão nos Estados Unidos, para vocês terem noção, é chamada CDIO. Então, tem a cadeira de um C-level, tem a cadeira de um vice-presidente, porque é uma pessoa que está olhando de forma cross todos os negócios, todos os produtos, todos os serviços, garantindo que qualquer pessoa possa acessar a empresa enquanto consumidor, enquanto cliente, enquanto parceiro, enquanto profissional. Né? E a gente ainda olha para a diversidade no Brasil como um tema de RH, né? Ainda carrega esse chapéu, né? Assim, a gente, por exemplo, a gente está tocando dentro da companhia projetos que são de comunicação inclusiva, olhando inclusive para a nossa área de tecnologia, para garantir que no nosso código-fonte, na nossa linguagem de programação, não tenha termos racistas, por exemplo, não tenha termos misóginos. Então, tudo isso é um olhar extremamente cross, né? Envolve facilities, porque também tem a questão de acessibilidade arquitetônica nos espaços, envolve a área de TI, porque as pessoas trans da empresa, elas precisam ter um nome social, seja no e-mail, seja no crachá, seja nos sistemas. Então, de novo, eu achei perfeito quando você falou, né? A gente tem que trazer os líderes para a conversa, porque senão, putz, lá vem o RH chato, falando desse tema, a bandeira do RH, e não é.
né? Quando traz o líder para a conversa, as líderes também, a gente tem aí pessoas que vão engajar, e quando chegar lá no recrutamento, no final, na entrevista, né, não adianta nada, a gente tem todo esse cuidado, e a pessoa olhar para mim e falar, e a sua mulher, e a sua esposa? Você tem esposa? Né? E aí eu vou ficar extremamente constrangido com a pergunta, porque, não, eu tenho esposo, ou eu vou ter que mentir, ou eu vou mudar de assunto, né? Então, como é que eu consigo trabalhar? Então, tem que envolver o gestor, não tem jeito. Não é uma jornada simples, não é uma jornada fácil, mas é como a Letícia falou, tendo estratégia e tendo equipe focada nisso, as coisas avançam. Ô, Salomão, e eu como mulher, né, eu lembro que logo depois que eu casei, eu fiz uma entrevista num lugar, e aí a pessoa me perguntou assim, você acabou de casar, né, e você quer ter filho quando? Eu falei, mas para que essa pergunta, né? Eu falei, justamente porque eu acabei de casar, não estou nem pensando em ter filho, mas é isso, a mulher, você acabou de casar, você quer ter um filho, aí você tem o primeiro, então quando que você vai ter o segundo, né? Então é muito comum essas perguntas, realmente. Nossa, eu também já passei por isso, já em conversa, entrevista, e é super desconfortável, porque às vezes nem você sabe, aí você tem que responder para uma pessoa que é estranha, que você está no meio de uma entrevista, né? Exato. E aí eu falo, eu tenho 3 filhos. Desculpa, e eu falo, eu tenho 3 filhos, as pessoas, mas você consegue trabalhar? Eu falo, não, mas o que eu mais faço é trabalhar, né? O homem é só visto como profissional, entende? A mulher não, ela é vista como profissional, como reprodutora, como a assistente do lar, como a que tem que cuidar da beleza, porque eu, por exemplo, não fiz minha barba para estar aqui hoje, né? Mas eu tenho certeza que as mulheres se preocuparam em passar um blush, em passar um batom, porque a sociedade exige isso, né? E se você tiver sem batom e, sei lá, ou com cabelo não ajeitado, bagunçado, você já é desleixada, você é, né? Enquanto para mim eu não tive que me preocupar com isso, né? Então é muito cruel, é muito cruel. Eu digo que eu já me montei de drag uma vez com amigos, né? Eu falei, gente, primeiro 2 coisas, né? Eu amo, assim, não me leve a mal, mas tipo assim, eu entendi a minha cisgerenidade naquele momento, então assim, possibilidade zero de Ficou claro. Ficou muito claro, assim, sabe aquela coisa, você calça o sapato, você fica claro, né, da minha identidade de gênero. E foi a primeira descoberta. A segunda descoberta foi pensar assim, caraca, como ser mulher é difícil. Porque é muito detalhe, e que não é um detalhe que, lógico, eu posso querer fazer porque é a minha vaidade, porque é o meu bem-estar, é a minha autoestima, mas muitas vezes você faz isso pela imposição social, né? E isso é muito complicado. Que massa, foi quase um MVP de mulher, né, Salomão? Para fazer um teste aí do protótipo. E aí pivotou, né, amigo? Eu acho que eu admiro demais vocês, me inspiram. Não é fácil, né, Letícia? Mas eu não tenho esse talento todo, não. Mas alguma coisa sempre escapa, viu, Salomão? Alguma coisa sempre escapa. Deixa eu fazer uma perguntinha que veio aqui do pessoal que está participando. Aliás, quem tiver mais perguntas podem mandar aqui no chat também, que a gente vai falando, vai ser um bate-papo, né? O Anderson está perguntando para você, Letícia, sobre essa questão da pesquisa, que acho que vocês rodaram internamente, né? Como é que foi isso com o jurídico? Como é que foi esse processo do censo interno aí? Porque a gente sabe muitas vezes que a diversidade é uma pauta importante para a inovação, mas ela é delicada ainda, né? Então, como é que você trata um tema tão delicado desse de uma forma eficiente? A gente, lá no banco, a gente participou de um censo pela Febraban, né? Então, foi um censo com todos os outros bancos. E agora, em setembro, que a gente vai lançar o nosso censo. Então, a gente não teve dificuldade com o jurídico, né? Então, a pessoa não vai se identificar, a gente só vai pedir para a gente saber a área, né? E a pessoa não se identifica, a gente aprovou as perguntas, a gente não teve nenhuma dificuldade com o jurídico, não, porque as pessoas vão ser convidadas a responderem, né? Claro que a gente vai ficar fazendo lembretes tal para as pessoas responderem, porque a gente quer atingir aí pelo menos 90% de respostas para a gente poder ter bem claro, né, o que a gente tem no banco, e a gente quer saber a área para justamente olhar para que área que a gente tem que atuar num ponto, a outra área a gente tem que atuar em outra necessidade, né? As necessidades das áreas são diferentes.
Então, a gente não teve nenhuma questão com o jurídico, não, Anderson. Eu não sei se também é porque lá no banco, a área de pessoas, ela está junto com o jurídico. Então, a minha gestora, ela cuida do jurídico e do RH. Então, eu acho que isso pode ter facilitado, mas a gente não teve nenhuma questão jurídica, não, que as pessoas são convidadas, né, a participar. Que bom, tem o caminho andado, então, já, né? Já ter a pauta próxima aí é perfeito. E, bom, gente, pensando em diversidade, mas também em cultura e liderança, o Salomão falou bastante dessa questão da liderança, entender essa pauta de diversidade. Aí, Salomão, queria ouvir de você um pouquinho, que soft skills você acha que são importantes aí para a liderança desenvolver, para que ela consiga tratar desse tema de diversidade, consiga acolher essas pessoas dentro do time. Você falou muito das crenças limitantes, né? O que você dá de dica aí para quem é líder ou para quem quer desenvolver a liderança? O que é importante? Eu acho que para uma liderança inclusiva tem vários skills, né, que a gente precisa ter. O principal é empatia, né? O principal é empatia, porque, de novo, né, essa pessoa que eu falei, por exemplo, dos 2 filhos, né, que comentou, é a pessoa que trabalha comigo, né? E aí, assim, eu como líder poderia, enfim, ficar empurrado, poderia reclamar, né, o fato do filho dela, por exemplo, estar falando ou querer entrar na reunião. Eu preciso, como líder, ter empatia. Eu preciso entender qual o contexto daquela pessoa, né? E aí a gente tem que trazer muito a questão eu volto no ponto que eu falei antes, da equidade, né? Eu, como líder, eu passo para a minha equipe um trabalho. Gente, olha, eu tenho um desafio aqui que a gente precisa resolver, tá? Tá bom, mas o que é? Eu vou dar aqui para vocês um podcast para vocês ouvirem, tá? Eu vou dar meia hora, a gente precisa em meia hora ter esse podcast, ter aí um resumo do podcast para mandar para o nosso cliente. Só que se nessa área eu tenho algum profissional surdo, ou algum profissional não tem o Spotify baixado, por exemplo, ou Google, sei lá, Google não, Apple Music, por exemplo, essa pessoa vai ter oportunidade de ouvir, ela talvez perca tempo para baixar o aplicativo, talvez ela não tenha como baixar, talvez ela não tenha o celular disponível para baixar, talvez ela não escute, né? Então, quando eu gero equidade, é quando eu tenho esse podcast, mas olha, está aqui traduzido, desculpa, está aqui transcrito, está aqui quem não tiver o Spotify pode, sei lá, ouvir pelo CD ou baixar o arquivo em tal lugar, e aí eu estou dando possibilidade para a minha equipe atuar. Então, a gente traz muito esse elemento, quando olha para a liderança, de ter conversas abertas e autênticas, né? A autenticidade é super importante. Então, assim, conversa com a pessoa, não sabe como lidar, o tabu é a barreira que a gente cria para evitar lidar com o diferente, né? Então, eu entendo que é um tabu, não, isso é tabu, não vou falar porque não sei o quê. Não, vai lá e conversa, pergunta, qual pronome de tratamento eu posso te tratar? Você gostaria de ser, te representa, né? E a pessoa vai falar, né? Ou, sei lá, aquela coisa que chama capacitismo, né? Quando você chega para a pessoa com deficiência e trata como bebezinho, né? Que não faz nada, que, meu Deus, deixa eu vir aqui, menininha, vem cá, né? Ou como superação. Caraca, ele pegou uma xícara de café, engoliu o café, ele é muito bom. Ela é incrível, né? Então, quando a gente superlativiza ou inferioriza a pessoa, né, em extremos, para quem tem alguma deficiência, isso é um ponto que eu tenho como gestor que me preocupar, né? Então, acho que a liderança, inclusive, ela está muito relacionada a valores, como você trouxe, Juliana, que vão além da empatia, vão para a ação. Não basta só eu me pôr no seu lugar e entender o seu contexto, entender o seu momento, a sua limitação, né? Se eu não ajo para te encorajar, para te fazer se desenvolver e te dou a ferramenta que você precisa, seja igual, seja adicional, para você conseguir performar em condições de equidade com as outras pessoas. Então, na minha visão, o papel do líder, inclusive, ele está muito relacionado à forma como a gente, enquanto liderança, atribui a si o papel e a responsabilidade
para o desenvolvimento de todas as pessoas da sua equipe, né? Isso é liderança. E acho que a gente fala liderança inclusiva, mas eu espero que um dia esse nome inclusiva saia porque para mim não existe liderança que não seja inclusiva, né? Então, quando a gente de fato para e pensa, putz, mais do que só me refletir, entender, não, eu estou agindo para reduzir esses gaps, para de fato ampliar os acessos de qualquer profissional que esteja sob minha responsabilidade, ou digamos, dentro do meu círculo de liderança, né? Então, eu acho isso mega importante. O inclusivo deveria ser inerente à liderança, né? Eu também acredito nisso. Eu acho que é uma coisa intrínseca, faz parte. Se você não é, você está fazendo errado, na verdade, né? Exatamente, exatamente. Aqui a gente vem de um modelo ainda que está muito ligado à liderança e versus entrega, né? Eu lidero quando eu entrego, seja uma meta, né, um atingimento, e não ao fato, né, de eu liderar pessoas e a minha entrega ela ser além da meta, né? Eu sempre vejo, assim, para mim uma equipe engajada, uma equipe que está a fim de fazer, que entende até um propósito ali dentro, a entrega é consequência. Porque é igual, né? A minha família, que eu amo incondicionalmente, o que a minha família precisa, eu vou fazer. Eu não vou fazer porque eu tenho que entregar um aniversário para alguém, ou porque eu tenho que. Eu faço porque eu amo. Então, quando você traz esse ambiente de amor, de engajamento, lógico que na família, todo mundo ali está para trabalhar, não é? A gente confunde, né, no Brasil essas coisas. Mas quando eu trato as pessoas com respeito, eu gero equidade, né, eu fortaleço, todo mundo está se sentindo bem, está tendo segurança psicológica, está sentindo acolhimento, e o acolhimento gera pertencimento. Então, quando eu pertenço a algum lugar, eu vou atuar de uma maneira diferenciada para poder crescer naquele lugar e fazer daquele lugar o melhor lugar, não só para mim, mas para todo mundo. Então, de novo, outra discussão que tem lá fora, né? Essa área muitas vezes chama Diversity, Inclusion and Belonging, porque o pertencimento ele vem junto de tudo isso. Né? Não adianta só eu estar incluído, beleza, está incluído, parabéns. Eu sou parte disso, eu me sinto parte. E aí, quando eu me sinto parte, eu faço a diferença. É aquela coisa de não só chamar para festa, mas tirar para dançar, né? Que exato. A gente ouve muito. Letícia, você que aí é uma profissional experiente nessa área de RH, que soft skills aí os líderes têm que desenvolver para, de fato, abraçar essa diversidade? Eu acho que o Salomão falou tudo. Antes dele falar, eu estava pensando aqui se eu fosse responder primeiro, e a palavra que me veio à cabeça é empatia. Eu acho que é isso. Você tem a primeira coisa é empatia. E como líder, você tem que conhecer as necessidades e os propósitos, né? E tudo que a sua equipe precisa. As pessoas são diferentes, né? Então, sendo ou não do time de diversidade ou não, as pessoas são diferentes. Você precisa entender o que é que cada um deles precisa e como que você vai se colocar diante da necessidade que eles têm, né? Então, acho que se você tiver empatia e se você tiver esse interesse pelo outro, de conhecer genuinamente o outro, né, você vai ser um bom líder, né? Então, acho que o Salomão acabou falando tudo, aí eu só vou completar com isso. Legal. Gente, então, olha só, vocês não vão acreditar, mas a gente está chegando na reta final do nosso encontro. Já passou praticamente 1 hora aqui desse papo. Muito legal, estou muito feliz de estar aqui nesse encontro com vocês, o pessoal também participando pra caramba. E a Gabriela aqui, Toledo, colocou uma frase, achei interessante, tem a ver com o que vocês falaram. As empresas que abraçam esse tema alcançam resultados muito melhores. Porque funcionário que se sente representado e respeitado é mais engajado. Então, falou tudo, né? Tudo a ver com o que o Salomão falou do belonging também, o pertencimento, né? Então, tomara aí que mais líderes, né, consigam entrar de cabeça nessa pauta, consigam desenvolver mais pessoas. E acompanhe, então, aqui o Mulheres do Brasil nas redes sociais. A gente tem diversos eventos sobre diversos temas. Conecte-se comigo, com o Salomão, com a pelo LinkedIn, procurem a gente lá para que a gente continue trocando esse papo. Aí já tem gente que vai adicionar o Anderson Rodrigues aqui, meu colega do César, vai adicionar todo mundo aqui que já está falando no chat.
E queria dar a palavra para vocês também falarem aí um wrap-up, umas palavras finais, o que vocês gostariam de deixar aí para quem está assistindo, pensando nessa pauta, o quanto isso é importante dentro das empresas, na sociedade. O nosso país é muito diverso, né? Então, queria que vocês encerrassem também aí e agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês dois. Vai, Letícia. Por favor, faça primeiro. Bom, primeiro quero agradecer a participação, foi super bacana, passou super rápido. Obrigada, Salomão e Juliana. Acho que a gente não pode desistir nunca das coisas, né? Então, essa pauta é uma pauta que, para mim, é muito pessoal né, assim, de não desistir. Um banco, né? Quem trabalha em banco sabe, é um ambiente bem masculino, é um ambiente bem mais fechado, mais tradicional, e quando eu entrei lá, falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente aqui, a gente tem que mexer nessas coisas, e aí nunca desistir, não ter medo, né? Então, você leva de um jeito, aí você volta com um não. Você não pode desistir, você embala de outro jeito e leva de outro jeito. Você vai pegando aliados com o tema para te ajudar a aprovar o que você, né, acredita, que você acha importante. Então, acho que é importante isso, você nunca desistir, você ter isso como uma coisa forte para você poder fazer acontecer. Acho que isso é um propósito para mim. Então, o PAN é um banco focado na classe C, D e E, então isso para mim já é muito alinhado com os meus propósitos, né, que é ajudar ali o brasileiro a conquistar os desafios financeiros. Então, pegar isso, né, que é o propósito do banco, com a pauta de diversidade, também ajudou a gente lá no banco a andar com o programa. Então, acho que é isso, assim, não desistir, insistir, levar um não, volta, vai de outro jeito, vai construindo, costurando com as pessoas, que com certeza alguma coisinha a gente consegue fazer, e essa coisinha já dá uma diferença enorme. E aí, quando você consegue fazer a primeira coisa, as pessoas vão vendo que aquilo é importante, que não tem, né, a empresa só tem a ganhar, como a Gabriela falou, a empresa só tem a ganhar, não tem nada que vai desabonar de você ter isso na agenda dos executivos. Então, eu acho que é isso, e tentando de um jeito, tentando do outro, e uma hora você vai conseguir chegar aí, né? Acho que se cada empresa fizer um pouquinho, a gente consegue ir mudando um pouco a situação toda do país, né? Que é um problema muito maior do que a gente olha ali só nas empresas. Resiliência e perseverança, então, hein, Letícia? Exato. Muito bom. Salomão, e você? Bem por aí. A gente está falando. Eu lembro que eu fiz um curso assim que foi um divisor de águas na minha vida antes de começar a liderar a agenda, e foi muito isso, né? Trabalhar esse tema é uma questão de mudança de cultura organizacional, né? A gente infelizmente vive num país, né, que tem como herança uma sociedade que aparentemente é extremamente inclusiva, mas no fim das contas não é. Né? A gente carrega aí heranças de enfim, desse sistema, né, excludente que está aí no Brasil e não só no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. E isso também reflete nas nossas empresas. Que bom que temos aqui pessoas que atuam por essa questão, no Grupo Mulheres do Brasil, que atuam também por essa questão dentro aqui de empresas, né, que estão aqui presentes, que atuam por essa questão no terceiro setor. Eu tenho um imenso prazer de ser parte voluntário do IOS, que é o Estudo da Oportunidade Social, que forma pessoas com deficiência, jovens em vulnerabilidade social. A Juliana já esteve presente lá, já conheceu o trabalho. Fantástico. Para o mercado de trabalho, né? E ao longo de 22 anos já formou mais de 36 mil jovens, 56% são mulheres, 56% são negros. Então, assim, é muito legal ver esse trabalho que a TOTS investe e dizer que nosso papel, não só para fora, mas dentro também, nesse momento, né, olhando para os nossos processos internos, ampliando a diversidade, promovendo a inclusão, é algo de dar muito orgulho, né? E como a Letícia falou, acho que propósito é a chave de tudo isso, né? A gente que tem isso como propósito de vida, os olhos brilham, a gente faz e faz com muito amor, porque a gente sabe da importância disso, não só para o país, né, não só para a empresa, mas para as pessoas, para cada pessoa que recebe esse acolhimento, que passa a se sentir pertencente, né, a esses espaços.
a gente sabe os efeitos positivos que isso traz para a autoestima, para o crescimento, para a vida, né? Então, vida é o que a gente quer, a gente trabalha por vidas e para vidas, e que essa rede, essa corrente só aumente. É tudo que eu desejo, né? Estamos num momento muito bom para olhar dentro da gente, para olhar para nossa casa, né? A pandemia fez isso com todo mundo. Daqui a pouco a gente vai estar de volta aí nas ruas, nas aglomerações, e que essas reflexões que a gente fez com relação à nossa vida, com relação a quem a gente é, com relação ao ser que somos e enquanto matéria, o que ocupamos, quando as nossas matérias forem trocar com outras, que a gente possa levar esses valores da inclusão, do respeito, da oportunidade, do acolhimento para onde quer que a gente vá. Então, é isso que eu desejo e, mais uma vez, obrigado, Juliana, pelo convite. Prazer, Letícia, estar aqui contigo. Prazer, Juliana, também, todos vocês. Foi um prazer. Que lindo, que linda mensagem, gente. Adorei, tenho certeza que o pessoal amou, uma energia super positiva, palavras super para cima, vão fazer a gente pensar depois daqui. Espero que a gente se encontre em outros momentos aí para trocar mais ideias como essa. Então, muito obrigada a todos, a todas e a todes. Boa noite a vocês e até breve, gente. Valeu. Obrigada, Valeu, gente. gente. Tchau. Tchau, tchau. Se cuidem. Prazer. Tchau, tchau.